Em setores industriais, excelência é mensurável. Produto adequado, processo estruturado e certificações formais garantem previsibilidade e confiabilidade. Neste episódio, analisaremos os pilares técnicos que sustentam a excelência da Coop House. Eu sou Gisele Barros e hoje eu recebo a Mariana Moleiro, diretora comercial da Coop House, e Rodrigo Tafner, CEO, para detalharmos como a empresa estrutura seus padrões técnicos, seus processos produtivos e seus sistemas de certificação. Bem-vindos! Obrigado. Olá. Bem, vamos começar aqui. Eu quero saber o seguinte: o que define o papel como um papel técnico olfativo? Bom, vamos lá. É um processo complexo, mas acho interessante. Até agradeço a oportunidade de explicar, porque é uma dúvida comum. Primeiro, os papéis comuns que a gente tem, papel gráfico e tal, a grande maioria, e aí depois eu vou te dar os números, você vai ver como a grande maioria no mundo, ele é feito de celulose de madeira, né? Então, tanto é que é a preocupação, vamos derrubar, a gente tem árvores plantadas para isso, então não derrubamos nenhuma floresta, são as árvores específicas, tal. Muito bem. Mas a gente tem papel de celulose não madeira. Celulose não madeira, como o nome diz, né, não está envolvendo nenhuma árvore. Então a gente tem, desde o princípio, a gente tinha lá papel de arroz, celulose não madeira, né, que é comum, conhecido, e o algodão. E é engraçado que todo mundo fala, não, mas eu uso papel de algodão. É verdade, é verdade. Só que a grande maioria do papel feito em algodão, ele é feito de resto de tecido. Tá? Então, assim, porque também é uma dúvida comum das pessoas, né? A gente acha que o algodão, imagina a flor do algodão, ele é colhido para tecido. Né? Não, ele é colhido para óleo. Esse é o principal produto do algodão. E aí, quando a gente tem a flor do algodão, a gente tem aqueles fios brancos, que a gente imagina que é dali que vem o tecido, o tecido sim, papel também uma parte. Mas aí você tem a semente, e a semente, se você olhar a semente, você vai ver que ela tem uns fiozinhos, um cabelinho ali. E esse cabelinho, então, os fios grandes que saem da flor chama lint. Os fiozinhos que saem da semente chama linter. Esses fios, então, ele vai passar numa máquina chamada de linter, e essa máquina vai tirar, então ela vai fazer um primeiro corte, que é exatamente esse nome, os fios de primeiro corte, aí um segundo corte, terceiro corte, cada vez chegando mais perto da semente. Então você imagina, o que está fora, ele é mais branco, porque ele está mais perto daquele fio normal. Isso, do branquinho. Aí o segundo ele vai ser um pouquinho mais escuro, porque ele já está mais perto da semente, que é marrom, e o mais próximo, mais ainda. E com mais sujeira, enfim, sujeira, casquinha, né? Muito bem. Então quando a gente pega o lint, que é aquele fio comprido, ele vai ser feito um processo para fazer o tecido e tudo mais. O tecido que sobrar, eles vão aparas e cortes e coisas do tipo, e todo o dejeto, o waste que sobra desse processo, ele vai virar uma pasta e vai ser feito o papel. Então, 100% algodão, fato. Mas, você imagina que eu tenho tecidos de todas as cores, de todo tipo, vai fazer uma pasta preta, e essa pasta vai ter que virar papel branco. Então, eu vou ter que alvejá-lo. Você vai alvejar um ácido. O mais comum é o cloro. Exato. E aí o cloro, todo mundo sabe, tem cheiro. Né? Então, além do que, quanto mais longe da semente, a fibra vai ser mais comprida. Se você pegar uma folha de papel sulfite, por exemplo, você cortar uma fita de 20 centímetros, segurar na ponta, ela vai dobrar. Se você cortar ela 2 centímetros e segurar, ela vai ficar reta. Não é isso? Por quê? Porque o tamanho da fita, ou da fibra, vai importar na sustentação de um papel que vai derivar dessa fibra. Então, quanto menor a fibra, vai sustentar mais peso. Então, quanto menor a fibra, mais firme ele vai ficar. Então, e a gente está falando de coisas práticas para que as pessoas entendam. Mas quando você fala, agora vamos para a parte técnica, né, do olfativo. Muito bem. Imagina de novo aquela fita comprida de
sulfite, né? A gente cortou uma fita fina e comprida. Aí você mergulha na água. O que vai acontecer? Ela vai fluir naquela fibra. Quando você pega uma fibra menor e você tem isso, imagina que você está cruzando as fitas, né? Você tem um padrão cruzado de fitas e você molha, ele vai espalhar não numa linha reta, mas de forma uniforme para todos os lados. Muito bem. Quando você está pensando numa fita olfativa, você está colocando lá na tua essência, você precisa que ele absorva e não de uma forma pontual, e sim aberto. Porque na verdade ela precisa migrar, a E- fragrância, ela precisa migrar pela fita para que você consiga até sentir a evolução dela na fita. Exatamente. Já fiz esse teste, você consegue sentir mais as notas de cabeça, Sim. na ponta, e você vai passando a fita, você vai sentindo meio que a evolução Evolução, dela, exatamente. até as notas de fundo. Sim. Exato, você vai sentir. Então, você precisa disso. Aí uma outra coisa. Então, quando a gente está falando deste nosso papel, desses todos, a gente tem vários papéis. Então, quando você pega esse papel e você vai fazer o processo dele, né, primeiro, eu não posso usar cloro, porque ele vai ter cheiro. Primeiro, tá legal. Só que assim, na hora que eu estou pegando e a fibra menor, está próximo da semente, então, obviamente, não vai ser branca, vai ser um pouquinho mais amarelado. Só que não pode ser assim, eu preciso branquear, só que eu não posso usar a cloro. Então, este nosso papel, ele é branqueado de um jeito que não vai prejudicar, que é o seguinte, as pessoas querem clarear o cabelo, o que ela passa no cabelo? Para deixar claro, vou ficar loira. Oxigenado. Água oxigenada. É exatamente isso que ele vai fazer. E a água oxigenada é um ácido, né? O pH da água oxigenada é ácido. Então, ele vai branquear a água oxigenada, lava a água oxigenada, próprio oxigênio, vai lavando, batendo, entra numa centrífuga, vai expulsando aqueles produtos, aquelas sujeirinhas, ele vai ficando mais branco. Mas ele nunca vai ficar como um sulfite alta alvura, porque ele foi branqueado com alvejante, cloro, e ele vai ficar branco. Mas ele vai ter cheiro, e esse não vai. Então, o que acontece? Quando você usa água oxigenada, porque qual é o problema do cloro? Não é o cloro em si, além do cheiro, mas para o meio ambiente, né, vai ter essa água com cloro, vai ter que ir para algum lugar. E aí, dependendo se ela não for tratada, muito bem tratada, ela vai prejudicar o meio ambiente. Água oxigenada é H2O2. Então é oxigênio e água, né? Peróxido de hidrogênio, não tem problema. Então ele não causa danos ao meio ambiente. Então a gente vai somando essas informações. Então não tem cheiro, eu não estou agredindo o meio ambiente, tem uma fibra curta e eu estou fazendo este papel e aí eu vou calandrá-lo como uma massa de macarrão. Você põe ali e vai passando no rolo, ele vai ficando fino, reto, fino, reto, fino, reto. E aí, se você passar 2 vezes, ele vai ficar mais grosso. Se passar 10 vezes, ele vai ficar mais fino. Então, tanto é que papel técnico olfativo, e aí que é legal, porque assim, muita gente fala, quantos gramas tem o papel? Qual a gramatura? Qual a gramatura do papel? Porque o papel gráfico tem gramatura, 240, 180, 90, o papel que normalmente a gente usa em casa, o sulfite, 75 gramas. Gramas por metro quadrado. Quando a gente está falando de papel técnico, isso não faz sentido. Então, assim, se o papel que você está usando, ele tem, eu comprei o papel olfativo que é 240 gramas. Não é olfativo. Ele é um papel gráfico, pode ser de algodão, mas não é olfativo. Outra coisa que também vejo, muita gente dito e entendido no assunto, fala assim, não, importante do papel olfativo é que ele seja neutro, pH neutro. Porque aí vai ser igual a pele, não sei o que e tal. Pois é, mas a sua pele é levemente, a pele de uma pessoa saudável é levemente ácida. E o papel olfativo também, porque eu coloquei ácido, que é peróxido de hidrogênio, e aí não vai ficar muito ácido, porque não é um cloro, mas ele vai ficar levemente ácido, então ele vai ficar o mais próximo possível de uma pele saudável. Não é a pele,
Claro, você tem ácidos graxos, você tem uma série de coisas, lipídios, tudo, suor, enfim, é uma série. Hormônios, imagina, lógico. Isso vai variar de homem para mulher, da idade, de um monte de coisa. Mas é um ambiente mais próximo, né, que você pode testar uma fragrância. Então, quando você pega os livros acadêmicos e eles falam, tem lá 2 páginas falando de papel. Obviamente que naquela época não existia um papel técnico. Então eles davam características. Olha, ele tem que ser firme. Olha, ele não pode ter cheiro. Olha, então este papel técnico ele foi seguindo, né? O que quando a gente surgiu e foi uma busca, no Brasil não existe esse papel. Então, outra dúvida que as pessoas têm. Eu estou usando um papel olfativo? Simples. Pega a sua nota fiscal. Se você olhar na nota fiscal e ela tiver um negócio que chama FCI, que é o código de importação, o papel é importado. Então, a chance Pode dele ser ser. olfativo já é maior. Se você não tem, certeza que não é olfativo, porque no Brasil, o Brasil não produz. Simples. Então, não vai ser papel olfativo. E o papel olfativo é aquilo que a gente falou. Claro, dá para usar sei lá, numa ação de demonstração no shopping. Dá para usar um papel gráfico, um sulfite? Claro. Eu já tive cliente que ligou para mim e falou assim, Rodrigo, eu queria fazer uma ação no shopping Eldorado. E aí, assim, na escadaria, eu queria dar, quando a pessoa chegasse na escadaria, eu desse uma fita com o perfume. E aí, para ele ir na minha loja. Eu falei, posso te falar uma coisa? Deixa eu te dizer, use sulfite. Por quê? 90% das pessoas vão sentir o cheiro, a hora que ele estiver saindo da escada, tem É uma... mais muito comum nas lojas, você chegar e pegar essas fitas mais finas. Exato. E é isso. A pessoa tá basicamente, a ideia ali é cheirar, sentir aquela fragrância naquele primeiro momento e, se gostar, vai guardar a fita, se não gostar, vai descartar. E é exatamente aí que faz a diferença a fita olfativa. Por quê? Na escada rolante, ela vai descartar. De cada 100, 10 vão na loja. Não está em busca disso, não necessariamente no shopping. Eu fui no shopping para comprar uma meia. Eu não estava pensando em perfume. Aí, até porque a compra do perfume não é uma via de regra, não é uma compra por impulso. Exato. Então, eu senti o cheiro, nossa, que cheiro bom. Vou lá conhecer. Aí, foi isso que eu falei para o cliente. Falei, na ação, papel olfativo, papel gráfico. A pessoa chegou na sua loja para experimentar olfativo. Por quê? Porque daí vai pegar uma fita olfativa, vai espirrar, vai assim, nossa, bom mesmo, olha, gostei. Põe na bolsa. Que foi exatamente o que você falou. Aí ele vai levar para casa. Se ele levar no sulfite, vai sair. Dia seguinte já não tem mais chance. Se ele pôs no olfativo, Vai mudar o cheiro, né? Vai mudar o cheiro. Só o cheiro. Exato. E toda vez que você abrir, você vai abrir a bolsa. Nossa, muito bom esse perfume, preciso comprar esse perfume. No outro dia, cara, eu tenho que ir lá naquela loja comprar esse perfume, porque o perfume é muito bom. Então, essa é a função. E aí que está a história, que eu fiquei devendo os números para você. Pra você ter uma ideia, dados de 2020, tá? É o mais recente que eu tenho. No mundo, foram produzidas 400 milhões de toneladas de papel. E aí nós estamos falando tudo. Sulfite, papel cartonado que é para fazer caixa, né, o papelão que a gente chama, aquelas caixas papel mais encorpado, isso, estruturado. Caixa para presente. Tudo, vai estar aí, nós estamos falando todos os papéis, 400 milhões de toneladas. Muito bem. Papel feito de algodão, e aí nós estamos falando todos, 4 milhões de toneladas. 400 milhões para 4 milhões. Já estamos falando de 1%. Desses, só 470 mil toneladas. Então a gente está falando de milhões para 4 milhões de papel algodão e 470 mil de papel de linter. E esse papel de linter, que na verdade é a polpa de linter que foi feita, ela vai servir para algodão hospitalar,
que ele não é feito com o algodão, não aquele que a gente compra na farmácia, esse é feito com a parte maior, que é a parte do lint. Mas o hospitalar, a gente precisa de uma observação, porque imagina, você operou uma pessoa... Aquele que é mais estruturadinho. Ele vem num rolo e ele é só comprado por hospitais, você não consegue... Por quê? Você está fazendo uma cirurgia, a pessoa está com alguma hemorragia, alguma coisa, você precisa de algo que estanque, que absorva mais do que o nosso algodão. Você vai pôr o algodão ali, ele fica tudo empapuçado em bebê, exato. Então, por isso a gente está falando de 0,001% é este tipo. E aí, os que eu compro, o que outros compram, que usam para outras coisas. Então, se você imaginar, naturalmente os clientes falam, nossa, mas é mais caro. Sim, ele é mais caro. O processo Porque eu tenho 0,001% só é este papel de todo o papel produzido no mundo. Então, o sulfite é baratinho. Então, é claro que quando você tem uma aplicação específica, como é o caso desse cliente no shopping, usa isso. Mas quando você tem aplicação técnica, a gente falou de laboratórios e tal, não tem nem o que discutir, mas em demonstração, né, tem que se usar. E a gente vê que é uma pena, que eu costumo contar isso, fala, olha, é uma pena, porque as casas de fragrância e as casas de perfumaria no Brasil, e é no Brasil, elas estão trocando papel olfativo por papel gráfico. Mas eu vou te falar o seguinte, imagina o seguinte, você vai montar um restaurante, né? Então, eu sempre faço esse paralelo. Você vai montar um restaurante, mas você quer um restaurante premium. Aí você vai contratar um chefe Michelin 2 estrelas. Você só vai usar carne wagyu, não sei da onde, criada a carne do frango, não sei o que, não sei aonde. Muito bem. Trufa negra encontrada nos Alpes durante o inverno, né? Você tem que colher no solstício de inverno e tal. Tá bom. Aí você escolhe um lugar em São Paulo. Você não vai pegar qualquer lugar, você vai pegar, sei lá, os Jardins, você vai pegar aquela rua Oscar Freire, e contratou um escritório de arquitetura maravilhoso, né, internacional, ótimo. Móveis, os melhores que existem. Os pratos. Os pratos são, sei lá, Ming, né? Copos de cristais e tal. E aí você coloca o talher de plástico. Faz sentido para você? Não faz. Do mesmo jeito que não faz uma casa dessas que contrata o perfumista francês, aí traz, sei lá, âmbar cinza, que é caríssimo, raríssimo, vai usar íris, só insumos maravilhosos, ele vai fazer um negócio, é uma flagship store lá, e ele vai usar sulfite, que é exatamente, não faz o menor sentido, para mim não faz, tudo bem, eu vendo a fita olfativa, mas pensando mercadologicamente, não faz o menor sentido, porque é a hora que o consumidor tem contato com o seu produto. Então, poderia ser uma loja feia, mas a fita tinha que ser olfativa, porque você está prejudicando todo esse gasto, esse investimento na íris, no âmbar cinza, no perfumista, todo esse gasto, a hora que você coloca no sulfite, que tem cheiro de cloro, você jogou a experiência por centavos. Então, assim, realmente, na minha cabeça não faz sentido. E aí você fala, não, mas tudo bem, existe uma pressão por custo na indústria. Sempre vai ter. Sim, só que não existe essa pressão nos Estados Unidos, não existe na Europa, porque a mesma casa de fragrância, inclusive nacional, que está indo para fora, lá fora, aqui ela usa papel gráfico. Na loja dela, na França, lá o papel é olfativo. Então, enfim, o papel técnico, ele é importante e ele tem diversos usos. Você tem um papel específico para fita, você tem um papel específico para demonstração, você tem um papel específico para aromatizador de veículo,
ambiente, enfim, Mas que são todos esses aqui. esses que você tá... E você tem desde por exemplo, você tem colorido, né? Você tem um preto, enfim. E você tem um fininho, mas menos espesso. Você pode, e a gente normalmente usa esses daqui para os envelopes perfumados, por exemplo, porque os envelopes, quando você compra um sachê, ele é de papel, só que ele é papel sulfite. Lá dentro, coloca vermiculita, normalmente. E vermiculita é legal, né? Porque é um produto, né, que é um mineral expandido, que ele, quando você coloca na telha de amianto, é a mesma coisa, ele é proibido, ele faz mal. Mas para você colocar dentro do saquinho, colocar na sua casa, o seu pet comer, porque todos eles vazam, né? Uma Você hora compra, vai fixa, cair né? as bolinhas. Seu pet comer, sua criança colocar na boca, aí não tem risco. E a gente faz um só de papel. E aí, o de fora é este papel e o de dentro, vocês colocam... um papel olfativo também. Então, assim, ele é 100% de papel, 100% de papel de algodão, portanto, nada foi derrubado, cada colheita você vai lá, colhe e você tem mais papel. Colheu, mais papel. O pessoal regar, vai ter mais, colhe. Então você não derruba nada, você não tem nada, é super sustentável. É um papel, o algodão, ele é biodegradável. Então, assim, a depender da fragrância que você usa, claro, se você usar uma fragrância super sintética, derivada de petróleo no extremo, super sintética, tal, aí você não vai poder descartá-lo. Mas se você usar um óleo natural cítrico, por exemplo, e cítrico podia ser de qualquer outra coisa. Se você usar um óleo natural, você poderia teoricamente descartar na sua grama, não teria problema nenhum, porque vai demorar um pouco, mas ele vai ser completamente absorvido, que é 100%, 100%. Até a cola para prender é cola vegetal. Sim. Então, não tem. Então, para cada produto existe um papel e as pessoas não fazem ideia. Muitos por total desconhecimento, né? Nem sabia que tinha. Faz diferença? Eu não sabia. Eu mesmo não sabia que tinha tantas opções aqui de Papel técnico. papel técnico. Então é isso. E aí você pode, claro, naturalmente, ele é mais caro. Tem clientes que falam, pô, vamos fazer um livro. Mas de repente a gente pode fazer a capa, Uhum. né? Folha. Uma folha no centro. Então, assim, existem opções e a gente trabalha com os clientes para utilizar o papel correto na medida correta, né? Porque ele é caro, a gente sabe. Como os insumos, na perfumaria os insumos são caros. Você não vai fazer, vou fazer um perfume inteiro de íris. É possível fazer? Sem dúvida. Mas você vai entregar a sua casa para comprar um frasquinho de 5 gramas. Então, mas é possível usar com parcimônia, com inteligência. Então a gente procura trabalhar com os departamentos de marketing, com os departamentos de desenvolvimento, porque as fitas para as casas de fragrância, elas precisam ser avaliadas e aprovadas. Não é simplesmente, eu vendo fita. Se você entrar no mercado, no Google e bater, vai ter Mercado Livre, vai ter Shine, vai ter... Todos eles vendem. Temu vai vender fita Fita olfativa, olfativa. 100% algodão. De fato, até é. Mas assim, não existe nenhum tipo de preocupação, porque você tem tudo isso, você tem um papel perfeito. Né? Ele não está contaminado, não tem cheiro, não tem cloro, a fibra está certa, tal. Legal. Aí eu mando imprimir numa gráfica comum. Ele vai pegar qualquer impresso que você pegou. Você já pegou uma revista. Já. Você abre a revista, ela Tem tem cheiro. cheiro. É a tinta. São todos os insumos que se usa. Né? E isso a gente levou tempo. Porque as gráficas comuns, por exemplo, pra você ter uma ideia, para limpeza do equipamento, a grande maioria, eles usam querosene. Super limpa. Super limpa. Cheiro. Residual. Exatamente. Imagina você Você passar um papel. vai cheirar um perfume, você não cheira mais nada além daquilo. Não Né? tem mais nada. Então você precisa ter esse cuidado, que vai muito além do papel. O papel é o começo do processo. E uma coisa que eu ia perguntar para vocês, dentro desse processo que vocês fazem essa transformação
do papel, que ele vem escuro para ficar branco, e utilizam o peróxido de hidrogênio, nesse caso, tem duas opções de tratamento. Na verdade, o tratamento é o mesmo, o papel, quando ele é feito, né, que a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem dois, para fitas principalmente, a gente tem dois papéis, fitas e cartões, o Bolonha e o Alsace. E ele tem diferença mesmo, né? Um é um pouco mais poroso, você consegue até, se você olhar mais de perto com uma lupa, você vai ver os fiozinhos do linter saindo, e o outro ele é mais liso. Diferença deles, o papel é o mesmo, tá? Processo é o mesmo. Técnico olfativo os dois. Os dois. O que acontece? O Alsace, ele é produzido com a intenção muito mais mercadológica do que laboratorial. Para laboratório, muitas vezes tem perfumista, e assim, é engraçado, porque perfumista, numa mesma empresa, você tem dois perfumistas. Cada um prefere. E eu prefiro no Alsace, eu prefiro no Bolonha. Porque aí eu uso, ele já está acostumado, tanto é que os dois são técnicos, então não vai fazer diferença técnica. Porém, se você quiser imprimir, e aí para fazer a parte... Isso. Você consegue, uma logo, por exemplo, uma, duas cores, você consegue fazer nos dois papéis. Só que um, por exemplo, a impressão fica mais apagada, vamos dizer assim. Porque ele é cru, ele vai absorver a tinta. Então ela não fica com tanto brilho. Fica mais opaca. Mais opaca. No outro, ele vai ficar, como ele tem essa camada e é feito para exatamente receber a impressão, eu posso imprimir uma fotografia, né? Claro, não é um glossy paper, mas ele fica perfeito para impressão, ações mercadológicas, de marketing, de comunicação, e vai ficar perfeito. Tanto é que o Bolonha, a gente não recomenda e procura não fazer impressões acima de duas cores. Então até duas cores eu faço. Aqui nós temos algumas... Tem. E você vai conseguir notar a diferença. Só esses dois. Um é Bolonha e um é Alsace. Se você olhar a impressão do azul, você vai ver que ele tem... Se você olhar no detalhe, parece que ele está meio falho, está lavado. Porque são os pelinhos que estão levantados. O outro, como é liso, o azul da Copy House, o logo, ele está perfeito. Ele não tem essa falha, essa lavada. Porque ele é um papel mais liso, ele vai receber a tinta de forma uniforme, entendeu? Então, assim, claro, o Bolonha, ele não é indicado, ele é mais puro. Tanto é que a gente é um produto um pouquinho mais caro, porque ele é o mais puro possível. Então, o laboratório tende a preferir o Bolonha. E todas as ações de marketing tendem a preferir o Alsace. Né? Mas é aquilo, é o que a gente estava falando, é gosto do próprio perfumista. E às vezes é o que a gente falou também, desconhecimento. A gente conversa muito com o perfumista e é engraçado porque você está vendo essas fitas aqui, elas têm, você já viu, conhece o marcador, obviamente. Então, e aí você pergunta para o perfumista, isso é muito engraçado, você pergunta para ele, para que você usa, porque ele está pedindo uma fita com marcador. Para que serve o marcador? Para que você usa o marcador? E aí você vai receber, se você perguntar para 100 perfumistas, você vai receber 100 respostas diferentes, né? Eu uso porque eu coloco ele na fragrância e eu fico medindo o tempo para ele chegar na primeira, para saber a densidade. Tá certo. Para saber como está evoluindo. Evoluindo, exato. Velocidade de evolução. Agora, elas foram criadas com um objetivo que é diferente. Que é o seguinte, quando você está fazendo a sua criação, imagine que eu vou juntar, por exemplo, capim-limão com, sei lá, laranja champanhe. E aí eu quero fazer um perfume com 50. Eu quero ver, será que 50 fica bom? Então eu pego até o primeiro eu tenho 50. Dá para comparar. Consigo. Né? Eu vou juntar para fazer o leque olfativo. Aí você fala, não, ficou muito forte. Eu quero diminuir a laranja. Eu quero fazer 2/3 e 1/3. Então este aqui vem até a segunda, esse aqui vem até a primeira. 2/3, 1/3. Era 1/4. Aí eu vou fazer 1 com 1, e aí eu vou fazer mais 1 com 2 e 1 com 1. Faço o leque e eu consigo fazer dos grandes valores
qualquer Uma quantidade. estimativa, É. menos olfativa. É um teste mesmo. que é o né? prim- Exato. Imagina que não tinha, quando os perfumes começaram a ser produzidos, e os perfumistas estavam lá em Graça, estudando e tal, eles não tinham, não tem, vou pôr 22,5% de um, porque isso você põe numa máquina, É. Exato. né? Então, era assim, não, ficou forte, deixa eu diminuir, vou pôr um terço. Deixa eu incluir aqui mais 20%. 20% é você ter 5 fitas, cada uma com um tracinho. Então, foi para isso que ele foi criado. E, ao longo do tempo, os perfumistas foram utilizando de formas diferentes. Então, e está tudo certo, né? Porque você pode usar ele, de fato, para testar a densidade. Não tem problema nenhum. Né? E aí os perfumistas, por exemplo, o óleo, eles preferem normalmente o Bolonha. E quando a gente está falando de sintéticos e tal, eles vão preferir Nossa. o Alsace, que é um perfumista quer de um e outro perfumista quer de outro. Então tudo bem. E a gente tem aqui também diferentes versões, modelos de fitas, Fitas, nesse sim. caso, Sim. que também tem diferentes propostas Sim. aqui nessa aplicação de cada uma, correto? Sim, sim. A gente, por exemplo, assim, tem normalmente para laboratório, enfim, né, na avaliação a gente usa essas mais finas, até por conta dos tubos de ensaio, né, enfim, aonde eles colocam, às vezes flaconetezinhos e tal. E aí, se você... boca mais fina, A boca mais fina, por exemplo, tem um modelo aqui que você pode usar para mergulhar e você pode usar para passar um spray. Então, você tem uma fita, multiuso, né? Então, às vezes... Por isso que, muitas vezes, a gente, quando o cliente liga, você trabalha com fita olfativa? Sim. Então, eu queria encomendar uma fita para minha loja, ou queria para minha empresa. Às vezes é um laboratório, mas eles também, eles vão formular, eles vão depois comercializar. Então, eles, às vezes, na hora de formular, eles precisam de uma fita mais fina. Na hora de comercializar, a gente pega e fala para usar um cartão, porque é maior, então você vai espirrar, você precisa de uma área maior, porque senão tudo bem, você pode até usar na fita fina, mas você vai espirrar, você vai perder ela para o ambiente. Então, é bobagem, você está, né, jogando dinheiro fora. Então, a gente muitas vezes fica questionando o cliente para saber qual é a finalidade do uso deles, para poder indicar a melhor opção. E às vezes a gente cria junto com o cliente, né? Às vezes ele é para uma, enfim, é para um evento, para uma outra coisa, e a gente vai criando junto com ele, né? Desenvolvendo junto. Então, esses são alguns modelos, mas modelos são infinitos, as ideias são infinitas. Tudo depende do uso, o que ele vai fazer, como ele vai utilizar. Então, tem clientes que pedem, usam a Pointer, por exemplo, você está vendo que ela tem um vinco. Sim. Né? Então, você pode, porque do vinco? Você pode dobrar para colocar. Exatamente, para você colocar num becker, numa coisa. Você pode usar, tem cliente que pede, porque trabalha com essência em pó. Uhum. Então ele faz como uma pá. Exato. Né? Então, assim, às vezes ele foi desenvolvido, e essa em específico, ela foi desenvolvida na França, e é exatamente para dobrar, para o líquido. Mas aí um cliente que trabalha com pó falou, cara, é essa que me interessa, porque eu consigo utilizá-la como uma colher. Exato, é isso mesmo. E a gente tem, né, diversos, tem mais largo para desodorante, roll-on, então tem... E até tem uma curiosidade, né, que muitos clientes confundem. Fita, cartão, basicamente. A gente estabeleceu o seguinte, uma fita, quando a largura dela, ela tiver até 1 centímetro, ela é uma fita. A partir daí, ela é um cartão olfativo, que é o que, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, vai chamar de strip ou de blotter, né? Então, a fita, a tira, né, a tradução do strip, né, a tira, ela vai até 1 centímetro. Pô, a gente poderia definir 1,2, 1,5, mas como a maioria está até 1 das fitas retas, então a gente trabalha ali a fita. A partir daí é um cartão. Então este, por exemplo, já é um cartão, que ele tem 1,5. Né? Então, agora se fala, mas isso daqui é uma fita, porque ela não é reta. Aí ela tem um padrão específico. Essa, por exemplo, é a fita. Esse modelo de fita,
foi desenvolvido pela Guerlain. Então, inclusive, fora do Brasil, ela é chamada de Guerlain, né? É que você não vai usar o nome pelo nome registrado, mas ela foi desenvolvida para Guerlain. Essa fita foi feita na França também por uma casa que não existe mais. Isso também foi desenvolvida lá. Então, e a gente chama ela de pointer, né? E esta de gota, né? Pelo modelo mais fácil no Brasil. Mas essa é uma fita, apesar dela ter 16 e essa ter 20, né? Você fala, mas é um. Sim, mas é que isso aqui é um formato específico. Ninguém chama isso de cartão. Todo mundo chama de fita no mundo inteiro, então ela é fita. Mas todas as retas, a partir de 1 centímetro, cartão, né? Porque é engraçado, você vê a pessoa pedindo um cartão deste tamanho, ele tem 8 por 15, e falando, eu quero uma fita. Nem parece uma fita, né? Mas enfim, é porque é o padrão, estão acostumados a chamar assim no mercado. E além das fitas olfativas, vocês também trabalham outras opções para a indústria, né? De entrega, de trabalho. Está aqui com algumas opções também. Sim. Se quiser apresentar. A gente tem 3 linhas. A Coffee House trabalha com 3 linhas. Ela começou nas fitas olfativas, mas hoje a gente tem 3 linhas. A gente tem os produtos técnicos, que são basicamente as fitas e os cartões. A gente tem os produtos de demonstração, que aí eles começam nos cartões, mas eles podem ser, sei lá, a gente pode ter no formato daqueles do hotel que você coloca na porta, né? Não perturbe, você pode ter isso. A gente tem para demonstração, por exemplo, num kit que a gente tem de hotel, eu posso ter um disquinho de demonstração. Isso aqui está sendo utilizado muito para e-commerce. Você tem uma loja de roupa, mas que tem a sua fragrância. E normalmente eles colocam aquele papel vegetal e aí 3 dias de correio chegou sem cheiro. Sim. Você só gastou a fragrância à toa. Se você colocar isso aqui e deixar lá, inclusive pode virar... Você pode utilizar dentro do seu armário para perfumar. Na gaveta, exatamente. Exato, na sua bolsa, então enfim. você está criando valor para o seu consumidor. Então, isso é a parte de demonstração. E acaba levando a marca de uma forma olfativa para o dia a dia. Não tenha dúvida, é marketing olfativo, sem dúvida. 100% do marketing olfativo. É isso, né? Você tá criando o teu branding olfativo, né? E aí a gente tem, por exemplo, esse que é o Discover, que a gente lançou o ano passado, que ele tem essa camada reveladora, então você não está vendo nada. E se eu vou pegar um aqui qualquer, se você colocar um perfume, ele vai revelar uma imagem. Então, e como ele é um papel olfativo, naturalmente joguei o perfume aqui, daqui 1 mês ele vai estar cheirando. Então, você pode fazer, as empresas utilizam normalmente para apresentar produtos novos, lançamentos, né? Criar o efeito wow, né? Então você viu, que legal, tem informação. E à medida que ele for secando, já está acontecendo, ele vai fechando de novo. E quantas vezes você espirrar, ele vai abrir. Né? Eu vou te contar que eu recebi um press kit em casa, foi muito interessante, mas a imagem era minha. Olha! Que legal. Então, na hora de revelar a essência do produto, ou melhor, do contexto daquele momento de apresentação, do lançamento daquela fragrância, eu estava me tornando um personagem, fazendo parte do lançamento. Aquela era a minha essência. E é exatamente isso a ideia que a gente tem. A gente tem desenvolvido junto com os clientes, normalmente isso é feito a 4 mãos. Um cliente chega para a gente e fala, cara... Tudo bem personalizado. Tem um problema. Esse é o meu problema de comunicação. Como uma agência de comunicação, só que a gente está trabalhando com papel. Então ele fala, olha, eu tenho um problema aqui, eu queria desenvolver, eu tenho um lançamento, vou fazer um lançamento, quero fazer uma coisa personalizada, que cria esse momento de revelação. E aí a gente fala, tenho isso. Claro
que é uma dificuldade das empresas entenderem como funciona no mundo digital, como funciona um processo de impressão, né? Mas se você imaginar que eu tenho lá um corte especial, eu vou ter que fazer um ferramental para isso, uma faca para esse corte, e aí você tem um custo para isso. Né? Você tem que ter a medida certa e desenvolver. Ele quer o logo dele, no Exato. formato do logo, por exemplo. O processo vai desde o início Sim. do desenvolvimento. E aí ele quer 30 peças. E aí você pega. Exclusivo. Totalmente exclusivo. E aí, você imagina, eu estou chutando aqui valores, mas imagina o seguinte, que ele custe, só o custo, R$ 900. Você divide por 30. Então, assim, nós nem começamos a conversar, nem desenrolei o papel ainda para poder fazer o produto. Eu já peguei 900, dividi por 30, já me deu 30. Então, assim, cada uma da fitinha que você quer, ela já custa 30. Entendeu? E aí, é isso que nós... E se você pegar esses mesmos 900, e você fala, eu vou fazer 1 milhão de peças, você diluiu 900 por 1 milhão de peças, não deu um Nada. centavo. Exato. Né? Aí você fala, nossa, como é que cai de R$ 50 uma fita para 10 centavos? É a quantidade, é isso. Então, às vezes é muito difícil os clientes entenderem, porque eles querem quantidades muito pequenas. A gente até desenvolveu já de alguns anos para cá um processo onde eu consigo diminuir as quantidades, fazer quantidades menores, mas não 30. Eu aperto o botão de imprimir numa impressora industrial, ela vai cuspir 500 por segundo. Então, assim, eu apertei o botão, aperta e para. E eu tenho lá 1.000 fitas. Então, assim, mas eu só quero 30. Sim, mas eu tenho que imprimir 1.000. Não tem muito jeito. Então, você tem um custo de setup, que é o mesmo das casas de fragrância. Como o controle de qualidade é estruturado ao longo do processo de produção de vocês? A qualidade, o processo de qualidade, ele é feito desde do início. Quando o cliente faz um pedido, coloca um pedido, claro, depende do produto, né? Quando a gente está falando de fitas olfativas, muitas vezes esse processo de entender qual é o melhor produto e quanto ele absorve e tal, isso foi feito ao longo desses 32 últimos anos por quase todos os perfumistas das casas de fragrância do Brasil. Né? Então, a gente só indica dependendo do que ele precisa. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, de um aromatizador de ambiente ou de automóvel, né? O cliente ele tem uma fragrância que eu não conheço. Eu não sei como essa fragrância vai interagir com o meu processo de impressão. Sim. Então, a gente pede amostras da fragrância, eles encaminham, para que eu faça testes de quanto ele vai absorver, porque assim, é uma pergunta frequente dos clientes, né? Quantos gramas de fragrância eu preciso? Eu não sei, eu não conheço a sua essência. Então, assim, vamos fazer o seguinte, você fez o modelo, vai lá, uma árvore, tá bom, vou cortar, porque aquilo tem uma superfície específica, vai ficar com uma superfície específica de absorção. Aí você me manda a fragrância. Eu vou fazer testes primeiro de migração de cor, ou seja, se vai borrar. Exato, né? Vai borrar. O vermelho, e eu uso o CEMIG, né? Impressão gráfica, o cian, magenta, yellow e preto. E aí eu vou ter essas 4 cores, vou aplicar nessas 4 cores, vou ver. Olha, o vermelho migra ou não migra, enfim. Além da cor da fragrância, né? Então, e aí tem aquela outra questão. Eu fiz uma fragrância que tem canela. Eu vou pôr no papel, ela vai amarelar o papel. Baunilha, né? Exato. Canela, cravo. E algumas fragrâncias, a gente fala erradamente, né, do ponto de vista técnico, mas a gente fala, ela chega a oxidar o papel. Não é, porque o papel não tem ferro para oxidar. Mas ele faz exatamente como ferrugem. Faz pontinhos vermelhos. Né, você tem certeza que está enferrujando. E não é por conta da característica dos componentes da fragrância. Então, a gente, tanto é que quando vai imprimir alguma coisa, por exemplo, um aromatizador de veículo, a gente fala, não deixa branco o papel. Porque, claro, a arte é do cliente. Sim. Se ele mandar, não, eu quero um disco branco de 10 centímetros, é isso que ele quer, tá tudo certo. Mas a gente fala, evita branco.
Por quê? Porque eu não sei, a fragrância, ela pode no primeiro dia não acontecer nada, nos primeiros 10 dias não acontecer nada, mas com 3 meses o papel ficar creme, ficar marrom, bege. Então, assim, não é o ideal. Dependendo da intenção, Amarelado. se ele quer que pareça neve, não vai ficar. Com o tempo, essa neve vai ficar suja. Então a gente sempre fala, olha, tenta jogar uma corzinha mais clara, né? Tenta jogar um fundinho, alguma coisa para, mesmo que seja só o seu logo no centro, o seu logo é o quê? É azul? Joga um fundinho cinza, Off-white. off-white, qualquer, só para quebrar porque eles vão aparecer. Então a gente faz o teste de migração de cor, a gente faz o teste no papel, que pode ou não aparecer, e aí a gente faz um outro teste, que é o seguinte, eu pego o papel, aquele formato, e eu vou colocando a fragrância até saturar. Então, ele absorveu 6 gramas. Então, esse é o limite de saturação do papel. Legal? Ótimo. Então, aí eu vou pôr 6, vou fazer com 5, com 4, com 3. E vou mandar para o cliente. Porque não sou eu que vou dizer quanto de fragrância que vai no produto, é ele. Ou o cheiro é muito forte, ou muito ficou... fraco. E aí é a percepção do cliente, né? O que ele quer causar, né? Até pergunta para você se a concentração da fragrância vai interferir nesse processo. Não tenha dúvida. Sim. Então, assim, tanto é que eles perguntam, quanto de diluição? Não vem diluída, é a fragrância que você compra pura. Porque, naturalmente, quanto mais concentrada, menos eu vou usar, até porque ela vai ser mais densa, mais espessa. E aí o papel vai ter mais dificuldade de absorver. Mas tá certo, mas só que o resultado olfativo é o mesmo. Você vai pôr menos, ele vai absorver e ele vai liberando aquilo de forma controlada, ele acaba durando. Então, que é uma coisa também, no mercado, é uma coisa que a gente briga muito, né? Tem muita gente que faz, que eles chamam de cheirinho de carro. Tá? Então, você encontra na internet, o cara fazendo aí, não, cobra R$1. O que ele faz? Ele pega aquele papel Paraná, que é o papel de caixa, aquelas caixas de presente mais duro, Bolacha de chope. Sulfite de um lado, sulfite do outro. Então ele imprimiu o sulfite, colou aquilo e é isso. Super barato. Ele vai absorver pouca fragrância, porque o próprio sulfite vai funcionar como uma barreira, tanto é que você pode fazer em casa, pega uma folha de sulfite, põe gota de água lá, até ele absorver, ela fica a gota em cima do papel, porque ele tem uma camada. Então ele não vai absorver. O outro papel, ele vai absorver aquele negócio, ele vai espalhar e não vai liberar. Então, no terceiro dia não tem cheiro. E você pode pôr a fragrância, comprar uma fragrância de $500 que não vai resolver o problema. Tem um cliente que fala, não, mas eu fiz teste aqui com papel de bolacha de chope. Perfeito. Qual é a função? Absorver. Você vai colocar 3 quilos de fragrância num disco desse tamanho, ele vai ficar super cheiroso no primeiro, no segundo dia e ele não vai soltar, porque aquilo ele foi feito para absorver. Essas diferentes. Quando você está falando num produto, e normalmente quem compra o nosso produto está colocando no mercado um produto mais premium, por quê? O custo dele vai ser maior, então o produto é mais premium, tanto é que a fragrância dele não vai ser $30, $40, vai ser $80, $100 um quilo. Ele vai usar o nosso papel e ele é uma fragrância mais suave, o que ele quer é a constância. Ele não quer no primeiro dia aquela porrada. Nossa, não. É constância. Tem aquele mesmo. Então, assim, a gente deixa, tem um processo todo, vai ter uma maturação da fragrância no papel para ele absorver. Aí eu mando para ele testar. Aí ele fala, não, é isso aqui que eu quero. Então ele vai me dizer, ele vai saber e definir quantos gramas vai. E aí ele vai fazer a conta dele. Eu não consigo dar essa resposta. E eu também não consigo dizer, minha fragrância aqui vai funcionar? Não sei, porque pode ser que a fragrância dele, que ele gastou R$300 no quilo, Não performe. E não vai performar, ou ela vai manchar, porque ela tem um componente lá qualquer que vai manchar. Então, assim, tudo isso precisa ser testado. Então, e o processo de qualidade, você vê, nesses 32 anos que a gente tem, a gente nunca teve uma devolução de produto. Sim. Nunca teve. Por quê? Erros não acontecem. Nunca errou. Sim, tem erro. A gente procura diminuí-los ao máximo.
Isso acontece. Só que a gente pega o erro antes dele sair. Então, o cliente nunca percebeu, isso não impacta no prazo, na entrega. Então, a gente, no processo, identificou um erro, a gente gera uma não conformidade, a gente faz um outro lote e entrega para o cliente. Para ele não aconteceu nada, ele é transparente. E eu não tive devolução. Uma vez um cliente quis devolver, a fita estava contaminada, e de fato estava, mas ela foi contaminada no transporte. Que o transporte não era nosso. Que não era nosso, foi escolhido pelo cliente. Ok, a transportadora levou para o sul do país, e levou junto com sei lá o que, atum, não sei. Então, lógico que vai contaminar, por mais embalado que esteja, tal, põe junto. E isso é um dos problemas que a gente tem. A gente, desde a pandemia, a gente não faz mais entrega. A gente ajuda o cliente a escolher, tal, mas a transportadora é dele. Porque muitos deles, você sabe, nos nossos clientes, as casas de fragrância, conhece todas elas. Eles têm a sua própria rede logística que ele confia, que já sabe, tal, então passa aqui e pega. E os outros que não têm, a gente, na verdade, indica essas mesmas, né, para que eles possam escolher. Já são empresas confiáveis para que possam fazer essa entrega também de forma adequada. Então, e mesmo assim, a gente, nessa etapa, e aí você perguntou da qualidade, até nessa etapa, quer dizer, já entreguei, não é mais meu, a responsabilidade não é mais nossa, mas o que a gente faz? A gente criou uma etapa que quando a empresa de logística vem retirar o produto, a gente fotografa o produto, o dia, a hora, o protocolo que ele retirou, dentro da caçamba do caminhão da empresa logística, e a gente manda para o cliente falar, acabou de ser retirado, essa aqui, a placa do caminhão é esse, está aqui a foto do produto. A gente cria etapas, então isso é muito mais do que quando eles vejam que a gente entregou perfeito estado. Exato. Se chegar a qualquer dano, já vai saber que foi no processo. E também é uma forma de rastreabilidade, ele consegue rastrear. Então a gente vai criando procedimentos internos para garantir a qualidade do papel. Então, por exemplo, o papel ele pode, se você tiver contato com cheiro, com algum tipo de material, ele pode contaminar. E aí, se eu contaminar uma bobina em 500 quilos, eu vou perder toda a bobina. Então, a gente tem alguns cuidados. Então, primeiro, eles ficam armazenados longe de contato com qualquer outro produto químico, com qualquer... até os produtos que eventualmente a gente está mandando de amostra, de perfumação, não vão sair, a expedição não vai ser perto desse produto. Higiene dos próprios funcionários para não contaminar. Então, não dá para ficar usando perfume e mexendo no papel, As né? meninas ficam bravas, porque elas vêm perfumadas, só que aqui elas têm que tirar o perfume para não ter... Porque o próprio perfume da pessoa, um body splash, um hidratante... Exato. Aqui dentro da empresa a gente tem uma copa onde eles se alimentam, né, almoçam e tal, a gente almoça lá também. Não existe uma regra, você não pode ter produtos, né, você não pode almoçar nada que tenha cheiro forte, peixe, por exemplo, porque é longe. Nós estamos falando de talvez 250 metros em linha reta, é muito mais do que isso. Só que se eu tiver, vai contaminar, porque o papel é extremamente sensível. Então a gente tem esses cuidados desde para você ter uma ideia, o papel, né, quando ele embarca na origem, você vai pôr num container. Quem garante o que vai ter do lado no navio? Pode ter um lote de bacalhau no container do lado, não sei. Então, o papel, ele vem dentro do container numa espuma tóxica, envolvido na espuma. O container está lacrado com uma espuma, para não ter cheiro, né, para não ter nenhum tipo de contaminação. Aí eu tenho que tirar essa espuma toda, tal, tirar os papéis dentro do container. Ficam aqui. Todos os funcionários, a gente treina eles desde que eles chegam aqui para entender a importância da neutralidade do papel no processo. Não adianta nada eu ter o papel com todas as características que eu te falei. Ter outros contaminantes. Exato. No ambiente. No ambiente, entendeu? A caixa de papelão que eu vou embalar o produto final, ela não pode ter cheiro. A gente já reprovou vários
por conta do cheiro do Porque o papel, da papelão, cola. então, em si, ele é feito de um monte de, né, de papel e tem um monte de... Se vier com um cheiro forte, já era. Então a gente tem que fazer isso. Então, esse é o processo de qualidade. Ele vai desde o início do contato com o cliente, e a gente entender o que ele quer, de oferecer o produto. E assim, não é um modo de falar, né? A gente, dentro do processo de certificação, a gente tem todas essas etapas mapeadas, né? E medidas. Então, ó, estamos fazendo, ó, erramos aqui, gera uma inconformidade, vira um relatório para a gente resolver, tirar. E é uma empresa, como você está vendo, nós não somos gigantes, nós somos uma empresa pequena, mas das empresas, primeiro que assim, quem vende papel olfativo no Brasil, só a gente tem a certificação ISO, que garante essas etapas de qualidade. Então, se você comprou, que é aquela história, você compra duas, vai numa roupa aí, numa loja de roupa, compra duas camisetas P. Uma é desse tamanho, a outra é desse tamanho. P, do lado, a mesma cor, a mesma coisa, no mesmo dia, né? Então, é porque não existe a conformidade. A gente tem a conformidade através dessas certificações, garantidas pelas certificações, mas elas correm todo o processo, desde o início até a entrega, como a gente falou, na hora que eu coloco no operador logístico do cliente, é a última etapa do controle de qualidade. Última não, mentira. Porque depois de alguns dias a gente entra em contato para alguns clientes, dentro também desse processo, para avaliar o processo. Então, que vai me gerar uma outra métrica que é de satisfação de cliente e tal. Então, a gente faz de ponta a ponta, eu tenho etapas, são checkpoints de controle de qualidade. Na hora que eu estou imprimindo, na hora que eu estou cortando o papel, na hora que eu estou embalando, na hora que eu vou entregar para o cliente. São checkpoints que a gente checa para garantir que O padrão, o né? padrão do processo e rastreabilidade. Se amanhã eu tiver, de fato, um papel que está contaminado, uma fita que está contaminada, que lote que foi? É a primeira coisa que a gente pede quando o cliente fala alguma coisa. Eu comprei, sei lá, 50 mil, veio 40 mil. Me dá o lote. Tem um papelzinho que vai aí junto. Tá. Eu tenho o controle que, assim, não tem como não ter ido, porque a caixa do lado, a caixa do lado, a caixa do lado, elas tinham o mesmo peso. E aí eu pego uma caixa, ponho a mesma quantidade, é o peso, não pode ter. E aí, realmente, tinha aberto, já foi para o marketing, achei essas 10 mil que estavam faltando. Então, enfim. Você comentou sobre a certificação ISO. Qual é o peso dessa certificação para vocês, dentro da empresa? Eu acho que no começo, né, Mari, era assim, a gente até tinha, apesar de fazer, depois a gente descobriu que quase todos os processos da ISO a gente fazia de maneira informal. A gente já fazia porque a preocupação com a qualidade sempre foi grande. A certificação a gente tinha, no começo, existia um certo receio, porque são diversas etapas. A gente entendia, nossa, mas certificação ISO só para empresa gigante. Os nossos clientes, muitos não têm, mas existia uma demanda. Alguns clientes estavam pedindo isso. A gente tem contratos com alguns clientes que impõem restrições. Né? Então, eu não posso ter pessoas de fora dentro, porque eu tenho equipamento de cliente aqui dentro. Ele não quer que saiba, que é por contrato. Então, assim, uma auditoria Lançamentos, é né? complicado. E aí, às vezes, a empresa que está do outro lado fala, você não quer deixar fazer auditoria porque tem coisa errada aí. E não tem, eu só não posso. Só atrapalha o processo do dia a dia da Exato. empresa. Tem que parar tudo para poder fazer auditoria. Sim. Exato. E aí o que a gente entendeu foi, bom... E para a produção, muitas vezes, porque eles vão conversar com os funcionários. Aí você tem uma linha de produção, para a linha de produção. Então, somada a essas informações, quer dizer, os clientes querendo, a gente tendo demandas por auditorias que atrapalham e muitas vezes são impeditivas, eu não posso. A gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a certificação, porque se esse que está me pedindo auditoria falar, eu sou certificado, eu falo, então não preciso fazer auditoria. Então, é certificado internacional, reconhecido, então tudo que eu iria auditar foi auditado por uma certificadora. Então está tudo certo. Então a gente fez a primeira, e aí foi engraçado que, enfim, você vai começar o processo do zero, você contrata uma consultoria,
olha, eu quero fazer a certificação. Então, o que a gente percebeu é que a gente fazia tudo. A gente só não tinha isso formalizado, estruturado, documentos. A aprovação foi muito mais tranquila do que a gente imaginava. O trabalho foi reescrever tudo que a gente faz, né, no dia a dia. Você criar essa documentação toda. Então, criar este hábito de fazer essas alterações, você tem um impacto nos funcionários porque cometi um erro. E assim, aqui, o meu funcionário mais novo, acho que tem uns 12 anos de casa. Então, assim, eles, nesse período todo, eles já estão acostumados, olha, na época do meu pai ainda, São Antônio, aconteceu um problema, aqui a gente fez isso, tal, aconteceu assim, tá bom, tudo bem, ok, ó, por que isso aconteceu, vamos evitar de fazer, então chama todo mundo, conversa, olha, isso aqui não pode acontecer, tá bom, tudo bem. Aí depois disso, quando a gente implementou o ISO, começou a gerar relatórios de não conformidade, os famosos RNC. Primeira impressão do funcionário é pronto, agora eu tenho um documento que eu escrevi que eu errei. Como se fosse uma advertência. Agora eu vou ser mandado embora amanhã porque eu errei, eu escrevi no papel que eu errei. E eles entenderam, né, com o passar do tempo, foi um desafio, mas eles entenderam que isso, inclusive, assim, é um registro para eu entender o que aconteceu e evitar de acontecer novamente. Né? E eles entendem o impacto. E uma pessoa que nem participou naquela produção, daquele erro, uma coisa é eu contar, outra coisa é a pessoa ler e falar, olha, se eu fizer isso, pode acontecer isso, então não vou fazer. Então, eles entenderam isso. Isso foi incorporado. Então, hoje é muito fácil. A gente teve agora, 2 meses, a gente recredenciou, né? A gente fez a última e já estão sei lá, bem mais de uns 15 anos 15 anos com a certificação. E assim, como uma empresa pequena, e se você pegar grandes empresas multinacionais, estou falando do nosso setor, né? Muitas delas que inclusive exigem que os fornecedores tenham, elas não têm. Porque exatamente é isso, tem todos esses medos, essa burocracia e tal, e a gente conseguiu ter. E dos fornecedores, obviamente, de produto olfativo, até na América Latina, não conheço nenhum que tenha. Né? Então, assim, isso é uma garantia. Na outra ponta, fica muito mais fácil. Você tem todos os processos ESG e tal. Sim. Então, todas essas perguntas já ficam de lado na hora que você entrega o certificado válido. Ok, beleza. Agora vamos falar do produto, vamos falar de outras coisas. Então, isso foi importante. É uma segurança para o nosso cliente. Então, assim, por pior que ele ache que eu seja, fala, cara, mas ele tem a certificação, não deve ser tão ruim, né? Ele tem uma garantia de todas essas preocupações de ESG que ele tem, e a gente também que a gente tem certeza, como gestores, que eu posso ficar fora da empresa e que os produtos vão sair sempre com a mesma qualidade. Não precisa daquela história do olho do dono, sabe? A empresa continua anda caminhando, sozinha porque ela está dentro de um padrão de certificação. Eu perguntar para vocês sobre a certificação FSC. Você explica um pouquinho? Claro. Os papéis, e aí é uma certificação específica para papel, quer dizer, serve para outras coisas, mas basicamente se usa no papel. A certificação FSC, ela garante que os papéis não agridem o meio ambiente. Então, quando a gente está falando de papéis que são feitos de celulose e madeira, então que é árvores de reflorestamento. Então, por exemplo, a gente tem a Klabin aqui no Brasil, então ela tem áreas, cresce a árvore aqui, ela corta a árvore, faz o papel, essa outra área está crescendo, aí ela corta essa, quando ela terminar a última área, essa daqui já cresceu de novo, então ela começa o mesmo ciclo, então ela não está agredindo e tal, então ela garante esse processo ambiental. Aí é evitar que se use produtos que agridem o meio ambiente, como a gente falou do cloro, né? Mas aí, nesse caso, é evitar, porque você pode ter, por exemplo... Está mais direcionado à sustentabilidade. Sustentabilidade, exato. Aí não é uma certificação de qualidade, sim de sustentabilidade da cadeia como um todo, né? Então, assim, os nossos papéis,
naturalmente, porque, como a gente comentou, são feitos de algodão, né? Eles não têm esse problema, né? Eles já são, naturalmente, é só colher, você não está agredindo nada, né? Então, ele já tem a certificação FSC. O fabricante, quando ele está fazendo o papel lá, para ter FSC, ele pode usar cloro, que aí não é total, ele está usando mínimo de cloro, né? Então, ele vai ter utilização de cloro, mas não é totalmente livre. Mariana e Rodrigo, obrigado por esse bate-papo tão esclarecedor. Aprendi tanto com vocês hoje aqui sobre as fitas, os tipos de papéis que existem no mercado. Realmente, para mim, foi uma super aula e agradeço mesmo de coração. Que bom. A gente que agradece. Obrigado. Obrigada. Excelência técnica não é resultado pontual, é a consistência sustentada por método. No próximo episódio, analisaremos a expansão estratégica da Coffee House.